O Estadão Mobilidade Insights reúne entrevistas com executivas e executivos que decidem os rumos de grandes empresas no Brasil. A reportagem ouviu representantes de marcas de ônibus e caminhões, automóveis, comerciais leves e até tratores, bem como de companhias que atuam na área de mobilidade, transporte de cargas e compra e venda de veículos. Elas e eles falaram sobre como venceram as dificuldades do mercado em 2021 e as perspectivas para a economia e para o setor em 2022. Paulo Maisonave sempre trabalhou com eletricidade. Ele diz que quando se formou em engenharia elétrica, há pouco mais de 20 anos, não imaginava coisas como carros alimentados por baterias, nem geração de energia a partir da captação da luz solar. Agora, ele é responsável pela área de e-mobility da Enel X, uma das maiores empresas do setor de eletricidade do mundo, e vem atuando fortemente para desenvolver a eletrificação da mobilidade aqui no Brasil. Sem citar números, o executivo diz que os resultados de 2021 foram impressionantes e que acaba de dobrar as metas para 2022. O país ele tem uma capacidade de produção de energia renovável que dá inveja a qualquer país do mundo. O que a gente tem de expectativa esse ano, principalmente, é o avanço das frotas e da carga pesada. Como sempre, e com muita felicidade, acima das expectativas. Sempre. É impressionante como a transição energética e a mobilidade elétrica elas superam as expectativas dos mais otimistas, né? Em termos de mercado, de adoção, de conhecimento, de qualidade, de avanço da tecnologia, consequentemente de vendas, né, de veículos, de carregadores, de soluções, mas principalmente da adoção de grande parte da população, de grande parte de negócios, de soluções, onde é possível a gente poder eletrificar o setor de mobilidade, cada vez mais rápido isso vem acontecendo. Os resultados foram muito importantes, como um todo, para o setor de mobilidade elétrica. Importante posicionar a Enel X, né, como uma empresa de soluções de energia. Isso é super importante porque é uma empresa que é um braço de soluções dentro de um grupo, um dos maiores grupos do mundo de energia, que é o Grupo Enel, mas também tem o seu braço em mobilidade elétrica. Então a gente faz essa ponte e essa integração entre a energia necessária para mover a mobilidade elétrica e quem efetivamente fornece as soluções de mobilidade, né? Apesar dos pesares, o Brasil é um grande mercado interno e que qualquer parcela de vendas de carros eletrificados, de caminhões eletrificados, significa uma grande parcela para o mundo. Então, muitas montadoras aceleraram seus processos e estão trazendo cada vez mais marcas, e a gente tem acompanhado isso. Acompanhado como? Se propondo a ser um integrador do novo combustível, né, saindo do diesel, da gasolina, do etanol, indo para a energia elétrica, e trazendo esse expertise e também uma solução tecnológica de carregamento para esses fabricantes, importadores ou fornecedores de soluções de mobilidade elétrica como um todo. A Enel já vende em quase todos os estados do país. Tá? A gente tem alguns estados que a gente não teve a felicidade de ofertar carregadores, mas é impressionante como, seja por uma vontade própria, uma oportunidade de negócio, a região norte como um todo, a região nordeste, a região centro-oeste, tem todo o interesse em ter cada vez mais esse processo de eletrificação. Por vários motivos, né? Quando eu defendo e luto e vendo a ideia da mobilidade elétrica, a gente não está falando só da questão econômica, que pode ser uma discussão muito larga, né? Se vale a pena, se não vale a pena, quando que vai virar a conta, é muito caro a aquisição, mas é mais barato para essa manutenção. É uma decisão econômica muitas vezes, porque também o bolso sempre dói, né? Então tem que fazer sentido economicamente. O ponto de vista sustentável é muito óbvio, né? Mas muitas vezes os valores percebidos da eletrificação não estão associados somente na questão economia e sustentabilidade. Os centros urbanos, obviamente, são grandes demandantes, né? Talvez não em percentuais,
E você tem aí, por todo o Brasil, grandes iniciativas de empresas ou de pessoas físicas buscando soluções de energia de mobilidade elétrica como um todo. Eu vim do setor de geração de energia elétrica, né? Eu trabalhei na Enel antes no setor de geração, passei por hidrelétrica, por termoelétrica. Então eu tenho um pouco do conhecimento e também muito dessa defesa, dessa experiência de como que o setor se desenvolveu, né? E como essas tecnologias se desenvolveram. O país, ele tem uma capacidade de produção de energia renovável que dá inveja a qualquer país do mundo. Talvez a gente fique ali brigando com a Noruega quem é mais invejado no mundo em termos de produção renovável. E para a gente é muito simples, é muito lindo, muito fácil você pensar numa Itaipu, é uma usina. Você pensa num Furnas, é uma usina. Você vai na Europa e você não tem aqueles rios caudalosos de grandes alturas que podem fornecer essa energia de forma hidrelétrica. É muito difícil, né? Você tem a França com grande capacidade nuclear, porque realmente não tem essa capacidade hidrelétrica, né? A Alemanha, baseada em combustíveis ainda fósseis, muitas vezes, no carvão. Vários países se desenvolveram nesse outro tipo de combustível. E o Brasil já tinha a hidrelétrica, né, com grandes bacias, então, muito interessante. E depois eu acompanhei o nascimento primeiro da energia eólica e depois o nascimento da energia fotovoltaica como realmente tecnologias competitivas e que aceleraram, muito parecido com a mobilidade elétrica fez agora, né? Aceleraram muito mais rápido do que todo mundo imaginava, e que hoje a gente fala com certeza e com clareza que a fotovoltaica é mais barata que qualquer outra fonte de energia no Brasil, o que seria um absurdo de eu falar isso há 5 anos atrás. Ninguém acreditaria. E hoje ela é completamente competitiva, ou seja, qual a mais barata de fazer? Faz a fotovoltaica. Ué, mas já dá? Claro. É uma decisão simplesmente econômica, além de todos os benefícios. Então, eólica e solar hoje são os grandes xodóis, vamos dizer, da matriz brasileira e com grande oportunidade de crescimento. Eu já tive muito essa pergunta, né? Primeiro de tudo, né? A demanda de veículos elétricos é muito pequena, a demanda por recargas em locais de conveniência ainda é muito pequena, né? 90% das recargas são feitas em casa e no trabalho. Dificilmente você, hoje no Brasil, você tem essa grande necessidade de carregar seu veículo na rua, diferente de outros países como na Europa, que muitas vezes a pessoa que tem um carro elétrico não tem uma garagem. Então ela é obrigada a carregar na rua. E aí faz muito mais sentido, é muito mais rápido, muito mais necessário uma rede de recarga pública, né? O Brasil, além de ter essa característica, também tem a ver com a insegurança, né? A gente tem a cultura de ter os carros estacionados em garagens privativas e aí sim você facilita muito a recarga em locais privados próprios, né? Casa e trabalho, por exemplo, ou até mesmo quando você vai fazer alguma coisa na rua, você para teu carro em estacionamentos nas grandes cidades. Então, normalmente você não para no meio da rua em grandes cidades porque não tem vaga, você acaba procurando um estacionamento. E isso também está associado à insegurança, quer dizer, eu não paro no meio da rua porque eu tenho medo, então eu acabo pagando para que alguém segure meu carro. Então essa cultura faz com que os pontos sejam colocados em locais semipúblicos ou privados. A gente acompanhou e trabalhou na regulamentação do projeto e desde 2018, desde que começou, a Agência Reguladora de Energia Elétrica já regulou dizendo que sim, você pode cobrar o que você quiser sobre a recarga pública. Então, não há nenhuma restrição, do ponto de vista de prestação de serviço, de você fazer a cobrança da recarga. O que eu sempre brinco e falo quem está disposto a pagar, né? E talvez o pagamento não esteja relacionado como a gente imagina, que é um frentista e um posto de gasolina. A gente está com o paradigma do carro a combustão, né? Que eu brinco que é o único meio de transporte que você tem que carregar ele durante o seu processo de transporte, né? Vou para uma reunião, estou atrasado, né? Tem trânsito, só que eu vejo e ele está na reserva, eu tenho que parar em algum lugar para carregar. O carro elétrico não é assim, você está sempre carregado porque você dorme com ele está carregando, você está no trabalho está carregando, ou você está no shopping está carregando. Então o processo, o valor agregado desse carregamento ele é muito diferente, pode ser inclusive muito mais caro, né?
o que você me agrega de vantagem ou de valor para você carregar meu carro dentro de um shopping? Não é só o estacionamento do shopping. É porque eu me sinto seguro, eu me sinto confortável. Eu estou ali e vou pagar 5 vezes mais por uma garrafa de água mineral do que eu pagaria se fosse em casa. Então, por que eu não posso pagar 5 vezes mais a energia do que eu pagaria em casa? Se for interessante para mim ali, e se está disposto a pagar, você pode cobrar. Hoje, ninguém tem essa intenção. Tem algumas empresas que já começaram a fazer, né? Mas é muito difícil você não ter um retorno econômico se você não entender que o modelo é outro, né? E foi por isso que a Enel-X criou, junto com a Estapar, esse modelo de recarga semipública, onde a gente mantém a percepção de valor na ponta para o cliente final grátis. O que a gente entendeu foi o seguinte: como você falou, quando eu vou no estacionamento, o meu interesse é que eu tenha aquilo de graça, eu tenho um benefício por estar naquele estacionamento. Já estou pagando uma grana por hora de estacionamento naquele local, num shopping, num centro da cidade. Então eu quero ter um carregamento de graça, né? Mas não tem almoço grátis, né? Você vai ter que pagar aquilo de alguma forma. Então, ou o shopping vai entender que é um benefício você estar ali carregando, ou você vai ter que cobrar isso de outra forma, né? Então, tem esse modelo de você ter um benefício percebido para o cliente que é muito barato, mas que esse cliente já está pagando ou pagou em outro momento da sua jornada do consumo. A gente tem o equipamento que proporciona essa entrega de volta da energia, especificamente do carro da Nissan, que é um dos poucos, o Nissan Leaf é um dos poucos carros do mundo que conseguem fazer isso, não é todo carro que consegue ter a tecnologia para devolver para a rede. Então, a gente lançou em conjunto com eles uma solução muito legal e obviamente, a demanda é baixa porque não existe nenhuma diferença de tarifa para o consumidor final de baixa demanda por área. Tá? No Brasil ainda não temos essa diferença horária de madrugada é mais barato do que na hora de pico. Tá? Em outros países existe, nos Estados Unidos é muito comum isso acontecer. Então, esses projetos avançam muito mais rápido nos países onde tem esse incentivo para você deslocar o teu consumo para horários fora da ponta. Né? Hoje você não tem. Então, se você quiser ser um mau consumidor, um mau cidadão, você chega em casa às 7 da noite, liga teu carro elétrico, tua máquina lavar roupa, tua máquina lavar louça e vê o que acontece. Né? Conscientemente, então, o carregador ele tem uma tecnologia que você programa o horário. Então, você poxa, eu vou dormir agora, eu não vou precisar carregar às 7 da noite. Então, põe para começar às 11, porque eu vou impactar menos a rede no local. Né? No momento que você tenha a possibilidade de ter esse incentivo, e hoje a agência reguladora não permite você devolver para a rede, assim como se faz com fotovoltaico, você instala o fotovoltaico em casa e quando você está viajando, você está entregando a energia para a rede e deixa ela lá para quando você quiser usar depois. Então, você usa a rede de energia como uma bateria. Muito legal. Né? O carro elétrico ainda não. Justamente que é muito pouca gente que tem isso. Né? Mas a gente tem discutido sempre e o governo e a agência reguladora está olhando com bons olhos para que no futuro próximo a gente tenha essa oportunidade e, por que não, a gente criar mais esse caos ainda no setor. Porque você imagina, você pode trazer energia do trabalho e entregar na tua casa. A gente tem um projeto muito comum em vários países, aqui no Brasil também tem algumas iniciativas chamado Resposta à Demanda, que é você incentivar o consumidor a cortar cargas em certos momentos, otimizando toda a rede e o consumidor sendo beneficiado por isso. Então, é uma forma de melhorar a qualidade de rede, tanto para a distribuidora, para o operador nacional do sistema e principalmente para o consumidor. E o consumidor, nesse momento, é aquele tal do prosumidor, ele se torna ativo, né, em fazer alguma coisa, não uma carga passiva que simplesmente coloca as coisas na tomada e paga a conta de luz no final do mês. As metas são muito desafiadoras, então no início do ano a gente fica super preocupado e logo no início do ano a gente já está feliz porque já está tendo que dobrar a meta, né? Mas foi muito importante essa notícia agora do início do ano, né, de trazer as elétricas, que é uma
uma empresa nova, uma startup que está trabalhando muito bem no setor. A gente sempre olhou ele com bons olhos. É uma empresa que traz muita tecnologia, muita capacidade, muita visão, principalmente no mercado B2C, né? Então, tentar agregar isso. Então, o que está acontecendo agora em 2022 é já o início de uma consolidação de mercado, né? Eu sempre tive muita confiança e tranquilidade em saber que a Enel X é uma empresa que veio para ficar, uma empresa, a maior empresa do mundo de energia, do grupo de energia, e que tem uma tecnologia que se colocou no mercado. Você sabe que a Enel X, ela no mundo, ela é considerada como uma das 3 empresas com melhor estratégia de execução do ponto de vista da mobilidade elétrica. Então a gente está muito bem colocado em termos de estratégia e de execução, né? Então a gente está no Brasil e os nossos clientes percebem essa diferença do que simplesmente uma empresa que está vendendo equipamento ou que está querendo ganhar um mercado aqui para depois vender. Então a gente está querendo agregar soluções. Eu acho que o Ecovagas é muito agregador, né? Ele não compete, eu não quero competir com ninguém. Eu sou da BVE também, né? Eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, e a gente está todo mundo discutindo que é um setor que está agregando muito mais, que está crescendo, e a demanda é muito grande, né? Então, essas empresas surgem com novas tecnologias, com novas oportunidades, e a gente vai consolidando, e vai entendendo, e vai criando uma solução. A base do Ecovagas é essa, a gente chama de ser algo agnóstico, né? Que todo mundo pode usar, não é para um ou para outro. Essa é a ideia. Não quero competir com outra rede, eu quero que a rede seja a mesma. O que a gente tem de expectativa esse ano, principalmente, é o avanço das frotas e da carga pesada. Esse é o nosso grande desafio. Então, a gente tem trabalhado agora com os fornecedores no Brasil de caminhões, de vans, de furgões, principalmente porque você deve ter visto, né, as grandes empresas todas estão com obrigações e muita vontade de eletrificar suas frotas. Então, é uma oportunidade gigante para fornecedores de equipamentos, mas principalmente, quase que exclusivamente, para uma empresa que entenda de energia. Então, os números são sempre dobrar. É impressionante como a gente fala de dobro de números do ano passado, e do ponto de vista global, o Brasil sempre surpreende. Então, eu tenho metas e, não, mas o Brasil vai dar mais que isso. Mas como vai? Vai dar mais que isso. Vai estar numa meio de pandemia, está complicado. A gente consegue. Então, a perspectiva de crescimento é quase que exponencial, eu diria. É engraçado porque a, a, quando eu escolhi o engenheiro eletricista, e há 20 anos atrás era a energia era a engenharia mais conservadora, aquela que não mudava há anos, né? Os professores eram os mais velhos, a tecnologia não tinha mudado, o livro era de 1950, e eu achava interessante isso, né? Porque não tem como mudar, né? É isso, não vai mudar nunca, é assim, né? E do lado, meus amigos todos falando de telecomunicações, nos anos 90, era aquela revolução, porque vinha a história da fibra ótica, o celular, o 3G, o 2G, né? Então estava todo mundo para essa área porque ia mudar, e eu ficava olhando meio com uma inveja. Poxa, os caras estão aprendendo um montão de coisa, né? O meu primeiro dia de trabalho foi na Enel. Eu comecei como estagiário na Enel, e a gente estava fazendo uma conversora de frequência, que era uma tecnologia digital, tal, que no sul do país. E eu, no primeiro dia, eu falei assim: eu não aprendi nada disso na faculdade. O que é isso? Isso é uma tecnologia nova. E eu perguntei para o engenheiro mais velho, me ensina. Ele falou: eu também não sei. É uma nova. Então, ali eu já aprendi que a gente vai sempre aprendendo, né, à medida do que a tecnologia vai avançando. Eu nunca imaginava que ia ter carro elétrico, que ia ter fotovoltaico tão rapidamente. Mas eu diria para sempre abrir a mente, né, para aprender cada vez mais, porque as tecnologias vão mudando, as oportunidades vão surgindo, né? As soluções vão sendo criadas, e a gente é parte integrante disso. Eu estou muito feliz de estar numa posição hoje que a gente está aprendendo, divulgando, espalhando esse conhecimento e propondo soluções inovadoras, que muito me orgulho de estar na Enel X,
sendo líder em mobilidade elétrica, com ônibus elétrico, com frota, com carregador, com recarga semipública e pública, que a gente tem chance de criar e propor novas soluções, né? O cliente muitas vezes não sabe, mas ele está ávido por novas soluções. No momento que você surge com essa nova solução, ele, opa, isso eu quero, eu até pagaria mais por isso. É muito interessante, é isso que eu diria para eu no passado, né? Abre a mente, porque novas oportunidades surgirão.